Fala galerinha, um videozinho curtinho pessoal, sobre dois casos aí que envolveram bandas de rock no Brasil e política. O primeiro caso foi a banda Ira, onde o vocalista Nazi, é engraçado que ele é conhecido como, o nome dele artístico é Nazi, mas não é Nazi de nazista, tá? Que não é com Z, ou seja, o Nazi é anti-nazi. Ele gritou sem anistia durante um show dele. Alguns bolsonaristas que estavam presentes não gostaram, começaram a vaiar, e ele mandou retirar aquelas pessoas do show. Até paga o ingresso deles, retira do show. E depois, por causa disso, os shows que eles tinham marcado na região sul do país foram cancelados. Até porque a gente sabe que o sul do país é onde tem mais bolsonaristas, né? Muitos sulistas ali são bolsonaristas, né, até hoje. Votam em candidatos indicados por Bolsonaro, mesmo que não façam porcaria nenhuma. Vídeo Jair Renan. Foi eleito vereador em Balneário Camboriú. Até hoje não tem um projeto. Já está gastando verba pública para viajar, para passear, para fazer coisa que não tem nada a ver com a função de vereador. E mesmo assim o pessoal de lá aplaude. Só aí você vê que o sul do Brasil é meio bolsonazi. Não o nazi, o nazi. Aí essa semana aconteceu algo parecido com a banda Raimundos, onde o vocalista Digão, eu não sei se ele ainda é da banda Raimundos, porque eu vi na notícia que ele é ex-Raimundo, então pode ser uma nova banda, uma nova formação, onde o Digão viu duas pessoas no palco gritando sem anistia. Foi em Fortaleza, no Ceará. Só aí você vê o contraste, né, entre o sul e o norte do Brasil, né? O sul pende mais para um lado e o norte pende mais para o outro lado. Aí ele mandou retirar aquelas pessoas do palco, os seguranças foram retirados, tem vídeos aí que mostram, e ele falando até que ia devolver o dinheiro. Não, eu devolvo até o dinheiro do ingresso, mas retire essas pessoas daqui. Aí pessoal, isso me leva à seguinte conclusão. Primeiro, antigamente na minha época não tinha essa frescura política, essa polarização odiosa que o Bolsonaro instalou no Brasil. Sabe, você vê marido contra mulher, pai contra filho, irmão contra irmão, sabe, patrão contra empregado, sabe, você vê uma guerra generalizada no Brasil todo. Tem pessoas que você tem até medo de falar de política porque pode gerar uma discussão, uma briga, ou até algo mais violento, até morte, como já aconteceu em alguns lugares do Brasil. Porque ele conseguiu dividir o Brasil de um jeito tão grande que o clima no Brasil se tornou insustentável até para você falar de política. De tanto ódio que esse bosta fez, porque a metade do Brasil vê ele como um mito, como um Deus que não fez porra nenhuma em 4 anos, mas eles veem ele como o melhor presidente do Brasil, um cara que prejudicou todos os índices do Brasil, econômicos, sociais, de proteção ambiental, de corrupção. O cara acabou com tudo. Para a metade do Brasil que é idiotizado, esse cara é um Deus. Para outra metade odeia ele mortalmente, por tudo que ele fez, principalmente na pandemia, onde milhares de pessoas morreram porque ele se recusava a comprar vacina. Quer comprar vacina? Vem comprar na casa da sua mãe. Toda e qualquer vacina está descartada. Quem manda sou eu. Então quantas vidas poderiam ter sido salvas se ele tivesse aceitado a proposta da Pfizer, que foi em agosto de 2020. Já no final daquele ano poderia ter começado a vacinação. No ano seguinte teria evitado aquele excesso de mortes, que foi no ano seguinte que o Brasil começou a bater picos de morte, e teria evitado tudo isso. Mas até o Fica em Casa teria sido evitado, que ele odiava tanto o Fica em Casa. Se ele tivesse comprado vacina, tinha encurtado o Fica em Casa, porque não ia ter mais desculpa para ninguém ficar em casa, todo mundo vacinado. Mas não, a besta do Bolsonaro não queria. Inclusive em dezembro de 2020, ele deu uma entrevista para o filho dele que ele fala isso: a pressa da vacina não se justifica, porque já tivemos um pequeno repique, mas já está passando. No ano seguinte foi o pico de mortes. Então ficou insustentável um Brasil com esses dois grupos que se odeiam. Como eu costumo dizer sempre, eu não discuto mais com bolsonaristas porque não vale a pena, pessoal. Alguns eu sei que são pessoas adoecidas, outras eu sei que são pessoas mau caráter, para apoiar o rei da corrupção, né, que é o Bolsonaro, e ainda falam que o Lula é corrupto. Outras são pessoas completamente burras. Então eu nem discuto mais com bolsonaristas porque não vale a pena. Até contei aquele caso do mercado, que tinha um senhor de idade, que eu percebi que ele era bolsonarista, mas aí eu só dei risada, sorrisinho, fui gentil com ele. Eu vou fazer o quê? Vou sair na porrada com o velho no mercado? Vem cá, vovô, você não pode apanhar o Bolsonaro. Claro que não, né, pessoal? Isso é ridículo. Então eu entendo que tem pessoas que não vale nem a pena discutir. Quando é pessoas idosas, então eu só deixo pra lá. Mas esse caso aí das bandas reflete isso. É essa polarização ridícula que se instalou no Brasil, onde você não pode curtir uma banda que você gosta, que a banda tem que ter a mesma posição política que a sua, ou o fã, tem que ter a mesma posição política do cantor, senão também não é bem-vindo no show. Eu acho isso ridículo, pessoal.
Dos dois casos, tanto do Nazi quanto do Digão. Isso é ridículo, gente. Se o cara pagou ingresso para ver o seu show, é porque ele gosta de você, curte as suas músicas e ele quer ver você tocando ao vivo. Ele pagou, não foi de graça nem de bicão, ele pagou e comprou o ingresso. Se o cara tem uma posição política contrária à sua, quer seja bolsonarista ou anti-bolsonarista, que deixa as posições políticas em casa. No máximo que o vocalista podia falar é o seguinte: ó pessoal, atenção, esse show aqui eu não vou falar de política, tá? Quem é contra ou a favor de anistia, que seja, é o direito de cada um, mas vamos focar na música, rock and roll na veia, que vocês vieram aqui para rock and roll, tá? A política vocês deixam em casa ou discutem entre vocês, beleza? Essa era a postura certa, pessoal, porque isso começa a ficar uma coisa doentia. Artistas discutindo com seus próprios fãs por causa de um bosta de um Bolsonaro, pessoal. E o pior é que eu vejo, os bolsonaristas são mais radicais nisso, né? Eles cancelam todo mundo que eles não gostam, que não apoia o Bolsonaro. Ivete Sangalo, Preta Gil, Gilberto Gil, quem mais que eles cancelaram aí? Cancelaram a banda Ira. Todo mundo que não apoia o Bolsonaro, eles cancelam. Eu digo, gente, então você não vai ver mais um artista que você gosta por causa de posição política, só porque aquele artista não gosta do genocida? Eu acho isso ridículo, gente. E da esquerda também tem gente assim. Tem gente que cancela a Regina Duarte porque ela fez parte do governo Bolsonaro. Gente, a Regina Duarte é uma pessoa que já está idosa. A gente vê que ela está meio senil. Uma vez postaram uma foto do Bolsonaro com Jesus. Ela perguntou se era verdade a foto. Então a gente vê que ela não bate muito bem da cabeça. Na época da campanha ela colocou um adesivo do Bolsonaro no carro que nem uma louca. Sabe, fazendo os movimentos que nem louca. Então é natural. Ela é só uma senhora idosa, mas isso não tira dela o talento artístico e a grande atriz que ela foi esses anos todos. Eu mesmo sempre gostei muito da Regina Duarte, sou um fanzaço dela como atriz. Acho ela bem dramática e ela tem aquela vozinha inconfundível, né? Aquela voz irritante. Eu te odeio, Maria de Fátima, eu odeio você, Maria de Fátima. Essa é a Regina Duarte, que eu lembro. E é claro que eu continuo gostando dela como atriz. Sou fanzaço dela, se ela for voltar a fazer alguma novela, alguma coisa, com certeza eu vou assistir. Porque não é porque ela ficou senil com a idade, venerando o genocida, que quer dizer que ela seja uma má atriz. Ou eu vou deixar de assistir um show de uma pessoa que eu gosto, por questões políticas. Ah não, ela é bolsonarista, não vou ver o show dessa Regina Duarte não. Isso é ridículo, gente, dos dois lados, entendeu? Se você gosta do artista, do trabalho que ele faz, não importa a posição política dele. Até porque na democracia sempre foi permitido ter essa multiplicidade, né, de partidos. Na minha época, por exemplo, tinha uma rivalidade entre PT e PSDB. Mas não era uma rivalidade odiosa como tem hoje em dia. Ah, eu não vou no show do Caetano Veloso porque ele é do PT e eu sou tucano. Isso nunca aconteceu, pessoal. As pessoas iam de boa, nem misturavam política com isso, porque naquela época a política era para ser cobrado e não venerado. Sabe, quem inaugurou essa história de político Deus no Brasil foi o Bolsonaro. Na minha época era comum você tomar uma cervejinha com seus amigos. Um era tucano, o outro era PMDBista, o outro era a favor do Ciro Gomes. Todo mundo ali tomando uma cervejinha de boa. Eu sou dessa época. Não tinha essa frescura toda. Agora, hoje em dia, não, se fulano for apoiador do Bolsonaro, eu não vou no show. Não, se fulano não for apoiador do Bolsonaro, eu não vou no show. E a parte artística, vocês não ligam? Quer dizer que eu vou deixar de ouvir uma música de um artista que eu gosto porque ele apoia o Bolsonaro? Não, meu celular eu tenho milhares de músicas diversas, né, que eu sou bem eclético. Eu nem sei quem que esses artistas apoiam politicamente. Mas o fato é, se a gente não diminuir essa polarização do Brasil, vai ser cada vez mais impossível ter um diálogo, ter uma conversa, ter um debate público, um debate sobre as pautas de cada lado. Por que um fulano é de esquerda ou de direita? Fica cada vez mais difícil, porque fica uma coisa maluca, só baseada no ódio. Sabe? Não, eu odeio, não sei o que. Não, gente. Vamos tentar ser um pouco mais evoluídos, porque essa polarização já tem causado muita tragédia no Brasil e muito ódio. Eu acho que agora com o Bolsonaro fora do poder e prestes a ser preso, está na hora do Brasil pelo menos tentar voltar um pouquinho à normalidade, tá bom? Então tá aí, pessoal. É só uma opinião sobre esses dois casos aí, tá? Do Digão e do Nazi, tá? Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha nos grupos para as pessoas verem e comente também o que você achou, tá? Que é muito importante. Vocês acham que é normal essa polarização toda? Deixar de ver artistas, novela, programa, show, só porque o seu artista não tem a mesma posição política que a sua? Comente aí. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Até a próxima.